América ou é o Cruzeiro? Vota na enquete que está no chat. Nossos companheiros de tatiaesporte.com.br estão aqui para a gente falar do fim de semana de Campeonato Mineiro. Primeiro, deixa eu dar boa tarde para eles. Rômulo Giacomin, boa tarde. Tudo bem com o amigo? Muito boa tarde, Cirilo. Boa tarde, Edu, Lucas e todo mundo que nos acompanha aqui no Goleada. É um prazer estar aqui. Tamo junto, prazer é nosso. Lucas Barbosa, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cirilo, Edu, Rômulo, todo mundo que nos assiste. Feliz de voltar aqui ao Goleada. Tamo junto. Vamos colocar na tela os jogos do fim de semana do Mineiro para a gente entender a preparação de Atlético e Cruzeiro para esse fim de semana, com o contexto do meio de semana, que é inevitável, mas já está aí na tela, já estão na tela para você os jogos aí desse meio de semana, desse fim de semana de campeonato estadual. Atenção, hein? Tem jogo hoje, Arena Independência, isso mesmo, Betim e Itabirito no Indepa. O jogo seria lá na Arena Veracruz, mas gramado não tá bom, depois do que aconteceu em especial no jogo contra o Cruzeiro no domingo. Então o jogo passou pro Indepa hoje às 8. Amanhã, 4h30, Pouso Alegre Democrata, 6 horas. Norte e Uberlândia, 6h30, Atlético e Atletique, 7 horas, Tombense e URT. E no domingo às 6, Cruzeiro e América. Classificações do estadual para entender como o Atlético e Cruzeiro e o América entram nessa rodada de campeonato. Atlético está no grupo A, que tem a liderança da URT com 11 pontos, Atlético 10, Democrata 7, Uberlândia 6. O Atlético, nesse momento, é o melhor entre os vice-líderes de chave, estaria classificado. Grupo B, América 12, Tombense 8, Pouso Alegre 7, Betim 6. América, dono no momento da melhor campanha do estadual. Grupo C, Norte 11, Cruzeiro 9, Atletique 5, Itabirito 4. O Cruzeiro, neste momento, estaria eliminado. O Norte é o líder da chave. Olha a pressão que eu falei em cima do América. Porque o América hoje tem 12 pontos. Se o Tombense vence o jogo dele, que é em casa, ele vai a 11. Isso. Ele já encosta no América. O Cruzeiro, vencendo o América, vai a 12. Então já iguala ali a pontuação. E o Atlético vencendo vai a 13, independentemente do que acontecer com o RT. Então, os segundos colocados dos outros grupos vão ficar muito próximos do América em termos de pontuação. Aí ele vai para a última rodada extremamente pressionado. Num jogo que, se eu não estiver enganado, é o Norte, não é? América e Norte, última rodada. Então não vai ser um jogo simples para o América. Cheio de jogo bom na última rodada, em América e Norte, o RT e Cruzeiro. Esse regulamento ele é esdrúxulo, mas ele é emocionante. É tão ruim que fica bom. Ele é emocionante. O América, se vencer o Cruzeiro, né, ele pode chegar na última rodada com aquela situação de poder facilitar, né, para matar o Cruzeiro. Escolher, né? Total. O Norte, Total. Pode acontecer. Já vai estar classificado o América, independentemente do que acontecer, né? Se ele vencer o Clássico, ele está classificado na rodada final. E aí, se quiser botar o Sub-15 para jogar contra o Norte, ele faz isso. Ô Rômulo, do lado atleticano, com esse duelo contra o Atletique amanhã, pode voltar pra gente aqui. O que o Atlético pode fazer, hein? O que vocês estão apurando lá no tatiaesporte.com.br? Galo vem tendo uma estratégia de time muito forte, considerado mais forte nos principais jogos, e dando uma rodada no campeonato estadual. Vocês estão acreditando que é isso que vai acontecer de novo? Sim, o São Paulo já trouxe algumas vezes em coletiva que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, principalmente depois da primeira derrota na temporada para o Bragantino. Deve mesclar o time contra o Atlético, também pensando que o Atlético está em melhor condição no Campeonato Mineiro. E aí ficam algumas expectativas, porque o Casserra pode ser novidade. É um jogador que foi contratado, a contratação mais recente do Atlético na janela. Ainda não estreou por questões físicas, está fazendo um aprimoramento físico. A última partida dele foi em dezembro, foi lá no início de dezembro, pelo Zenit. Então, ele pode ficar pelo menos no banco de reservas. E aí tem algumas outras questões, porque outro jogador que pode estrear na temporada é o Júnior Santos. A notícia de que as negociações com o Bahia melaram, trouxe aí, reacendeu a possibilidade dele ser reintegrado, pelo menos por momento. A gente apurou no Itatiaia Esporte que ele vive a expectativa, está treinando normalmente e está disponível, quer jogar contra o Atlético. Outra dúvida aí, se joga ou não, que ficou fora da temporada inteira até então, é o Patrick, que por opção técnica, puramente do São Paulo, ele não tem sido relacionado. Pode pintar aí também, o jogador vive a expectativa, apesar que, pelo que a gente tem ouvido nos bastidores, não faz parte dos planos do São Paulo para a temporada. O Júnior Santos talvez seja para manter ele ativo, caso seja emprestado. Enfim, é um jogador que não custa caro, é um salário alto e pode sim pintar na lista de relacionados para o jogo de amanhã. Então são essas novidades aí, esboçando um time
que o Atlético pode entrar em campo, lembrando que o Alexander está lesionado, assim como o Lianco. Então são 2 baixas. Um provável time do Atlético a gente escalou com o Everson, o Preciado, Juan, Vitor Hugo ou Júnior Alonso e Cauã Pacini, que assumiu aí de vez a opção na lateral esquerda. Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Renier, Alan Minda ou Cassierra e o Coelho. Esse é o provável time do Atlético para enfrentar o Atlético, que inclusive tem uma baixa, porque o goleiro Robert foi titular nas últimas 2 partidas do Atlético e não pode enfrentar o Atlético a menos que pague uma multa de R$1 milhão. E é um valor muito alto, o Atlético não vai pagar. Então tem uma baixa o Atlético, e esse é o Atlético para enfrentar. São aí pelo menos 6 mudanças no time para enfrentar o Atlético amanhã na Arena MRV. Só achar uma bobagem do tamanho do planeta Terra também. O Galo emprestou o Robert pro Atlético. Deixa o Robert jogar, pô. Até bom pro Atlético. Vai ter um ótimo enfrentamento, né? Até bom, né, cara? Bota o Robert, deixa o Robert jogar, deixa o cara se mostrar. Eu não entendo. Pô, enfim, até cuidado com as palavras também, mas pelo amor de Deus, é muita coisa. E aí quem vai no lugar dele é o Eduardo Freire, que jogou as 2 primeiras partidas antes do Robert chegar. Se atrapalha o desenvolvimento do seu próprio atleta também, né? É difícil. Mas, Edu, desse provável aí que ele citou, oportunidade de ver o Scarpa. O Franco não para também, né? O Franco não tá... toda hora tá bem, né? O Diogo explicou, falou sobre Franco e Alonso, né? São jogadores privilegiados fisicamente. Você não tem uma caspa, uma unha encravada, não tem nada. Acontece nada demais. Impressionante. Agora, desses caras que cravo para ser exprimido. Não tem uma inflamação na testa. Não tem nada. Agora, desses caras que o Rômulo Giacomin citou, eu não mexeria com o Preciado não, tá? Então... É agora que ele tinha que jogar e não contra o Bragantino. Não no meio de semana, Você quer recuperar o cara fisicamente, mas assim, eu não duvido dele entrar, não. E de ser utilizado mais uma vez. Mas o Minda é uma boa notícia, precisa jogar, né? Precisa. E eu acho que se o Júnior Santos não teve negócio, vai para... Bota na lista. Relacionado, vai jogar, por exemplo. A estratégia de jogo em Bragança Paulista era jogo muito mais para Júnior Santos ou para Bernard? É Júnior Bolinha Santos. Quebrada para você brigar com o zagueiro, trombar, jogo físico, jogo de explosão, era jogo para Júnior Santos. E o Atlético não tinha esse atleta num jogo que era para ele. Não estou dizendo que essa partida contra o Atlético vai ser, e não vai. Esse é mais um Atlético empurrando o adversário, Atlético fechadinho, apesar da situação no campeonato estadual, mas é o momento para observar muita gente que está bem na temporada. Scarpa, Renier mais uma vez, observar o Pacini na lateral esquerda. Acho que é um menino que pode entregar muito ao Atlético, dar minutos para o Vitor Hugo no sistema defensivo. Quem sabe o Alan Minda ter oportunidade, o Cassierra. Esses caras precisam começar a jogar. E é o campeonato estadual que vai dar minuto para eles. É isso. Sobre Júnior Santos, tem matéria inclusive lá no itatiaesporte.com.br. Bota o print aí do Júnior Santos no Instagram. E aí, Simões, ó. Preparado e querendo. Júnior Santos voltou querendo demais, viu, Alexandre Simões? Bota pra jogar, bota na lista de relacionados, Simões? Eu só não entendi aquele chama ali, né? Chama ele ou é uma... é uma gíria da internet? Gíria. Eu acho chatíssima, mas é... Chama? Você nunca viu chama? O cara fala assim, chama. Nunca vi. Até o narrador que ignora do gol e grita chama. O Scarpa gosta de usar sempre. O Scarpa gosta também desse chama aí. O chama? É uma gíria, são jovens, Alexandre Simões. Bom, tomara que ele esteja querendo mesmo, né? O Júnior Santos, né? Porque custou muito caro, né? E entregou muito pouco, né? Fisicamente... O Santos foi uma das vítimas daquela esguelada. Da lambança do Atlético ano passado. Ele chegou numa quarta, estreou num sábado e machucou. Não. Ele chegou num dia e estreou no outro. Chegou na terça e jogou na quarta. Contra o América. E machucou 2 rodadas depois. Não, e eu acho que ele contra o América, posso até confirmar, acho que ele começou como titular inclusive. Nunca botou pra jogar. Clássico que foi o primeiro jogo do time principal, que foi 1-1 no Mineirão, uma quarta-feira à tarde, numa quarta-feira à noite, né? Foi a 4ª rodada da fase classificatória do ano passado. O Atlético tinha empatado as 3 primeiras com o time sub-20. Foi o primeiro jogo da volta dos Estados Unidos. Isso aí. Ele estava aqui. E aí colocaram o Júnior. E a partir daí foi só ladeira abaixo a temporada inteira machucando. Ele só voltava de lesão. A toda hora ele tá voltando de lesão. Exatamente. E aí é importante salientar que ele voltou mais cedo, ele teve uma férias mais curta para justamente preparar fisicamente para essa temporada. E o Simões citou que ele é um jogador caro e foi caro e é caro, porque ele tem um dos salários mais altos. Foi isso que impediu o empréstimo andou por isso, dele, né, negociação, né? Com o Bahia e também com o Corinthians. O Corinthians viu o salário totalmente fora da realidade. O Atlético ainda propôs ao Bahia pagar uma porcentagem de 20% do salário dele e o Bahia pagar a outra quantia. E o Tricolor preferiu não fechar negócio. Então, assim, se está sendo oneroso nos cofres, então
fica a dúvida, né? Vai manter um jogador tão caro sem jogar no clube? O Cruzeiro tá passando por isso com o Wallace, tá? O Wallace. O Cruzeiro não consegue achar time pro Wallace porque, é caro pra caramba e ninguém tem esse dinheiro pra pagar, né? Eu até brinquei na redação mais cedo ali, lá, sugeri uma troca seca do Cruzeiro com o Atlético, do Júnior Santos e o Wallace, porque as situações são muito parecidas. Um tá precisando de atacante, o outro tá precisando de volante. E as situações deles são muito parecidas, né? Os times contrataram eles por valores caros, salários caros e jogadores que não conseguem engrenar. E o Wallace, até tem um meme na torcida do Cruzeiro, que ele, todo dia a torcida fala que tem uma foto dele treinando, falou, o Wallace tá querendo, hein? E o Júnior Santos agora também tá querendo, né? Botou Pelo uma foto visto, no Instagram. tá também. O Júnior Santos, ano passado, acho que ele teve mais lesão do que marcou gol. Absolutamente. É verdade. Quantos gols? Acho que lesão ele teve umas 3 ou 4. Acho que gol ele marcou 1, 2. Um no Inter e um outro. Ele foi tão fechado ano passado que no melhor momento dele o campeonato parou por causa do Mundial de Clubes. Aquele jogo contra o Inter, ele fez o gol contra o Inter, acabou. 2-0, foi bem. Aí o campeonato Aí parou. Lesionou. Aí ele lesionou. Aí na volta durante ele lesionou. o período de treino. Ele voltou. Então, quer dizer, realmente é um jogador que precisa, e se tiver em condição, tem que colocar. Até porque é isso, é uma característica que o Atlético não tem, né? Vai ter agora com o centroavante lá, o Cassierra. O Cassierra, que é um jogador embora o Sampaoli tenha falado na coletiva, logo que ele chegou, que ele joga pelo lado, né? Não entendi muito. Não. Mas o meia ponta. Ele falou segundo ponta. O segundo ponta. Ele é um ponta de lança. Isso aí. Ou um segundo atacante. Não quer dizer que ele joga pelo lado do campo. Isso. Joga nas costas do centroavante ou ao lado do centroavante. Pois é, mas o Atlético trouxe ele como centroavante, né? Centroavante. E o Júnior Santos também pode ser centroavante, né? Já jogou como centroavante no Botafogo. Então, quer dizer, precisa pôr para jogar, né? Precisa tentar recuperar o investimento que não foi pouco. Com certeza. Ô Barbosa, a gente estava aqui há pouco dizendo que talvez seria uma correção de rota interessante o Cruzeiro dar uma rodada no time para o fim de semana. Certamente não é algo possível de cravar agora, mas qual a sua impressão, depois da coletiva de ontem, depois do jogo de ontem, do que o Cruzeiro pode fazer nesse fim de semana contra o América, em um cenário em que o que é considerado o principal do Cruzeiro está jogando direto desde muito tempo? Sim, o Cruzeiro a gente consegue notar um time perdido nesse momento, né? Porque tá vivendo de várias correções de rotas, né? Começou o ano com os reservas no Campeonato Mineiro, o Tite depois colocou os titulares contra o Betim, falou que precisava de dar mais ritmo de jogo. O Cruzeiro está se representando hoje, né? O elenco está se representando à tarde agora. Eu acho que é inevitável rodar o elenco, porque os caras estão sentindo muito. O Cruzeiro, não só no jogo contra o Coritiba, mas nos outros, o segundo tempo do Cruzeiro é muito evidente de queda de desempenho, né? E aí eu acho que tem alguns atletas que estão jogando que se você fizer a substituição deles, não vai sentir tanto, por exemplo, o William. Se você tira o William, bota o Fagner ou até o Cauã Moraes, o William não está na grande fase, pode abrir espaço. Você tira o Kaique, que até não está tão mal quanto o William, mas se você bota o Cauã Prates, é um jogador que está em crescente, não vai ser uma diferença tão grande. Eu acho que tirando o Matheus Pereira, o Cássio e o Caio Jorge, que não vive o melhor momento, mas é o Caio Jorge, o Tite tem a possibilidade de rodar esse elenco aí nas outras posições, porque os caras não estão... Os titulares não estão... Tem Matheus Henrique, não possível para jogar. Exato. Até, por exemplo, na zaga, o Fabrício... Djalma ganhar minuto. O Fabrício Bruno não está na melhor fase dele. Então, acho que a diferença dos titulares para os reservas hoje, ela não é tão grande, não. Vamos ver, né? Qual será a estratégia do Cruzeiro para esse fim de semana. E o América, cara, assim, o América tem a história da tabela que a gente está citando, e é um jogo de muita responsabilidade para o América também, pensando na campanha, pensando aí na classificação. Mas pesando a favor do América, essa história do calendário mais tranquilo, né? Mais de boa para o América se preparar aí para esse fim de semana. Ontem, inclusive, o Valentim conversou com o nosso Fabrício Calazans lá no CT Lana Drummond, falou da preparação. Uma baixa que o América tem gigante para mim, porque esse cara, para clássica, ele é impressionante. É o tal do Ricardo Silva, né? Ricardo Silva está suspenso pro fim de semana. O que o Ricardo Silva joga em clássico, em jogo grande, é realmente incrível. E ele está fora nesse fim de semana. Ele é um ótimo zagueiro rebatedor. Sim. Geralmente o América joga com linha mais baixa, bola aérea... Ele é muito bom. É defensivo e ofensivo. Defensivo e ofensivo. Ô Cirilo, 2 nomes que talvez, né, a gente ainda não tem informação completa disso, mas que
podem pintar como novidades do Cruzeiro nesse jogo contra o América. O Wallace, que o Bruno Spindel revelou no meio da semana em entrevista ao programa HG Play Rádio, que está de volta aos planos do Tite, após o Cruzeiro não conseguir negociá-lo. E o Sinisterra, né? Voltando de lesão, o Cruzeiro tendo muito cuidado com esse jogador, vive a expectativa de ser relacionado novamente. Então são atletas aí que podem pintar, né, no radar do Cruzeiro, né? Esse momento de crise, qualquer nome que apareça aí, você já começa a se apegar nele, ver se vai fazer algo diferente. Com certeza. Vejamos estratégias para o fim de semana. Já se programe aí, pode já falar. Preocupa, né? Porque se você coloca, vamos de início, Vidalba, Wallace e Sinisterra, são 3 jogadores num time estreando na temporada. Num jogo que vale muito. Mas eu acho que não, né? Não é o melhor caminho os 3 de uma vez. Eu acho que banco, leva pro banco. Bota Vidalba e o resto relaciona, né? É isso. Acho que é isso aí. Acho que é isso aí pro fim de semana.